Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução de Atos. Chegamos agora ao capítulo 13. A partir daqui nós temos já a igreja gentílica e aqui nós vamos ter a primeira viagem missionária, Barnabé e Saulo, que depois chegou a mudar o nome para Paulo. Lendo então agora versos 1 a 3 para começar. Ora, na igreja que existia em Antioquia, havia alguns profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, tendo jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e os expediram. Você vê que aqui nessa lista, Barnabé é o primeiro nome na lista e Saulo é o último nome na lista. Tem mais três que a gente não tem mais notícia praticamente deles. Observar que foi o Espírito Santo que mandou e ele deu os nomes, Barnabé e Saulo. Pronto. Então vamos ler agora versos 4 a 8. Assim eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ao chegar em Salamina, eles começaram a proclamar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Abre parênteses. Sim, tinha João como auxiliar, fecha parênteses. Então, tendo percorrido a ilha até Pafos, acharam um certo feiticeiro, um falso profeta, um judeu chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem inteligente. Este convocou Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra. Ele queria muito ouvir a palavra de Deus. Mas o feiticeiro Elimas, pois assim se traduz o seu nome, se opôs a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Aqui é muito claro. A ênfase é sobre o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está comandando a situação. Eles começaram por Chipre. Você se lembra que Barnabé era natural de Chipre. Atos capítulo 4, verso 36. Ele certamente estava animado para evangelizar sua própria terra. E, aliás, poderia servir também de Cicerone, porque ele conhecia, não? Era de lá. Então, eles começam sempre dando preferência às sinagogas dos judeus, começaram sempre com os judeus, e foram indo, percorrendo, até chegar em Pafos. Parece que era, digamos, de certa forma, a cidade capital, que é lá que o procônsul, que era quem governava em nome do imperador, estava lá. Só que, e diz aqui que, interessantemente, verso 7, faz questão de dizer que esse homem, Sérgio Paulo, era um homem inteligente. Então ele queria ouvir essa mensagem de Barnabé e Saulo traziam. Só que tinha ele um conselheiro ou alguém ali por perto que não era bom. Feiticeiro, falso profeta. Ele, naturalmente, como sendo servo de Satanás, estava lá para evitar que o procônsul ouvisse a palavra ou se convencesse por ela. Agora vamos aos versos 9 a 12. Então Saulo, outro sim, Paulo, cheio de Espírito Santo e olhando atentamente para ele, disse:
Ó, cheio de todo engano e de toda trapaça, filho de um diabo, inimigo de toda a retidão moral, não vais parar de perverter os retos caminhos do Senhor, pois é agora, a mão do Senhor é contra ti, e ficarás cego, não vendo o sol até a próxima estação. Imediatamente, névoa e escuridão lhe sobrevieram, e ele começou a andar às voltas, procurando alguém que o guiasse pela mão. Então, vendo o que tinha acontecido, o procônsul creu, profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. Agora, aqui é que temos, verso 9, o nome de Saulo é mudado para Paulo. E doravante, através de todo o resto do livro de Atos, Lucas, que é o autor do livro, vai usar o nome Paulo e nunca mais Saulo. Agora, convenhamos que Paulo não mediu palavras. Ele foi meio assim taxativo, digamos, falando com esse sujeito. Agora, cheio de todo engano e toda trapaça, filho de um diabo, inimigo de toda retidão. Ora, para ser inimigo de toda retidão moral, o sujeito era mesmo ruim, hein? Agora, você talvez tenha uma Bíblia que diga outra coisa. Eu disse filho de um diabo. Está assim exatamente no texto grego. Filho de um, não é o diabo, não. O diabo é Satanás. Aqui é outra coisa. Filho de um diabo. Se isso for literal, eu não sei se é. Eu não posso, estou dizendo. Mas na hipótese, então, Elimas era um humanoide. Isso é cria de demônio com mulher. A mesma coisa que deu origem a dilúvio de Noé, foi isso lá em Gênesis 6, quer dizer, os Nefilim e tal. Mas o texto diz claramente, e também depois, pode saber que hoje também ainda tem isso. Isso é outro assunto. De qualquer forma, esse sujeito era mau. E não é que ficou mesmo imediatamente cego. Eu traduzi aqui no verso 11 até a próxima estação. O texto grego não é tão nítido assim, mas é a conclusão a qual eu cheguei. Então, o homem não ficou cego até a morte, não. Ele ficou cego durante 3 meses, digamos. Mas foi o suficiente para convencer o procônsul. Você notou? Eu li aqui verso 12. Então, vendo. Uma demonstração visível do poder sobrenatural não deixa de proporcionar uma certa credibilidade a uma palavra falada. O procônsul viu e ele creu, profundamente impressionado. Pode saber que sim. Pode saber que sim. Pronto, agora vamos prosseguindo vou ler versos 13 a 15 para começar. Então, partindo de Pafos, Paulo e companhia navegaram para Perge, na Panfilha. Abre parênteses, ali João separou-se deles e voltou para Jerusalém. Fecha parênteses. De Perge, eles seguiram viagem e chegaram à Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga, no dia de sábado, sentaram-se. Aí, após a leitura da lei e dos profetas, os líderes da sinagoga lhes mandaram dizer: varões e irmãos, se vocês têm alguma palavra de encorajamento para o povo, falem. Agora você percebe, o verso 13 aqui diz Paulo e companhia. É isso aí. Barnabé era tio de João Marcos. E quando chegaram lá em Chipre, quem estava comandando a excursão era Barnabé, mas quando saíram era Paulo. E parece que João não gostou. Não gostou da troca de chefia, e ele se mandou. Voltou
para Jerusalém. Isso vai dar pano para manga mais tarde. Mas agora vamos prosseguindo. Como de costume, eles sempre começavam com a sinagoga, com os judeus. Curioso isso. Era assim. Naturalmente, são de fora, não podem mandar em nada. Entraram e tomaram assento como todos os demais, só que eram outros, eram diferentes, não eram dali. Mas não sei se Paulo, se tinha assim um certo boné, alguma coisa, algum sinal de escriba ou de mestre, alguma coisa assim, algum sinal. Não sei se tinha algum motivo visível pelo qual o pessoal poderia oferecer a palavra a ele. O fato é que ofereceram a palavra. O vocábulo que eu traduzi aqui, uma palavra de encorajamento, esse vocábulo é meio abrangente quanto à área semântica. Pode ser exortação, pode ser conforto. Acho que alguma Bíblia tem até exortação, então uma palavra de encorajamento. Isso é possível. O vocábulo abrange essas coisas, exortação e conforto também. Eu achei por bem usar encorajamento. Então, dando prosseguimento, vamos ouvir Paulo expondo o Evangelho. É versos 16 a 25 para começar. Ele vai falar mais, mas vamos por parágrafo, 16 a 25. Com isso, Paulo levantou-se e fez sinal com a mão e disse: Varões israelitas, e os que temem a Deus, ouçam. O Deus deste povo escolheu os nossos ancestrais, exaltou o povo durante a sua estada na terra do Egito e com braço forte os tirou de lá. E os aturou no deserto por cerca de 40 anos, e após destruir 7 nações na terra de Canaã, ele deu-lhes a terra delas por herança. Depois dessas coisas, ele deu juízes durante uns 450 anos até o profeta Samuel. Foi aí que eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, por 40 anos. Então ele, no caso Deus, ele o destituiu e levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou e disse: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, o qual fará toda a minha vontade. Da descendência desse homem, Deus, segundo promessa, trouxe salvação a Israel. Antes de sua vinda, João já tinha proclamado a Israel um batismo de arrependimento. Ora, enquanto João estava cumprindo a sua carreira, ele dizia: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou ele, mas deveras ele vem depois de mim, a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Aí, naturalmente, Paulo começa mostrando aos seus ouvintes que ele entendia um pouquinho da história do povo. O verso 20 tem dado margem a comentário cai lá, porque diz aqui que Deus deu juízes durante uns 450 anos. Agora, uns e outros têm achado problema, mas não há absolutamente problema. Os acontecimentos registrados no livro de Juízes, acrescentados dos 40 anos de Eli. Você se lembra quem é Eli? Eli, então, que era o sumo sacerdote quando Samuel foi criado. Você soma os acontecimentos registrados no livro de Juízes, mais os 40 anos de Eli, dá exatamente 450 anos. E diz aqui exatamente até o profeta Samuel, porque quem foi que assumiu depois de Eli? Foi exatamente Samuel. Aqui diz que ele era profeta. Entre outras funções, Samuel era um profeta. Agora diz aqui, cabalmente, que Saul reinou 40 anos.
convenhamos, um período considerável. Por sua vez, Davi também reinou 40 anos. Aqui, em vez de trouxe salvação, nós temos algumas dificuldades, algumas variantes textuais que eu preciso comentar assim rapidinho. Em vez de trouxe, uns 25% dos manuscritos gregos trazem levantou, assim como nas versões que seguem o texto recebido. Não faz diferença muito. O que faz mais diferença é que, onde eu li salvação, uns 15% dos manuscritos gregos trazem um Salvador Jesus, como na maioria das versões. Mas como a melhor linha de transmissão está com os 85% aqui, eu traduzi assim, salvação. Mas a sua Bíblia talvez diga um Salvador Jesus, que, convenhamos, de fato é mais explícito quanto a isso. Aí, Paulo fala do batismo de João, que era um batismo de arrependimento. É quase certo que esse pessoal tinha ouvido falar de João Batizador e seu ministério. Que aquilo foi muito comentado, etc. Ele cita uma palavra de João. Quem vocês pensam que eu sou? Quer dizer, o pessoal estava cogitando se João poderia ser o Messias. Então, João está antecipando. Não sou ele. Não sou ele. Mas de veras ele vem depois de mim. Eu não sou nem digno de desatar tal. Então, aqui Paulo introduz a figura, ou vai introduzir a figura de Jesus, exatamente o Messias. Agora vou ler versos 26 a 31. Varões irmãos, filhos do tronco de Abraão, e os que entre vocês temem a Deus, a palavra desta salvação foi enviada até vocês. Os habitantes de Jerusalém e seus governantes, não entendendo nem ele, nem as vozes dos profetas, que são lidas todos os sábados, ao condená-lo, as cumpriram. Mesmo não achando crime de morte, eles pediram a Pilatos que ele fosse executado. Então, tendo eles cumprido todas as coisas escritas acerca dele, isto é, o Messias, o tiraram do madeiro e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E por muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham subido com ele da Galileia a Jerusalém, os quais são suas testemunhas para o povo. Veja que ele sempre está enfatizando primeiro os judeus, os filhos do tronco de Abraão. Mas quando fala que os que entre vocês temem a Deus, aí são os prosélitos, aí são os gentios que estão aderindo à religião do judeu, eles que são tementes a Deus. Você notou talvez que no finalzinho do verso 26 ele disse enviado até vocês. Em vez de até vocês, talvez 4% dos manuscritos gregos trazem a nós, como nas versões novas. Essa linguagem hoje atualizada, enfim. Mas a questão é, como foi essa palavra enviada? Diz aqui enviada a vocês. Como assim? Por quem? Por Paulo e Barnabé, que Deus, o próprio Espírito Santo não levantou eles, então Deus mandou. Então a palavra da salvação chegou a eles, os ouvintes. A palavra foi enviada através de Paulo e Barnabé. Aí ele cita a morte e a ressurreição do Messias. Quando aqui fala de tiraram do madeiro, o madeiro é um eufemismo para a cruz. Por observar que Paulo está enfatizando que profecia foi cumprida. Profecia foi cumprida, dizendo ele que os líderes que fizeram essa desgraça estavam meramente cumprindo a palavra de Deus no Antigo Testamento, as profecias que eles mesmos ignoravam, dizendo Paulo. Mas a questão é que Deus o ressuscitou. Ele, durante muitos dias, foi visto. Por quem? Pelos apóstolos originais. Agora, atenção.
estou aqui na última palavra do verso 31, os quais são suas testemunhas para o povo. Quando Paulo utiliza o verbo são no tempo presente, é porque muitos dos apóstolos originais certamente ainda estavam vivos, ainda estavam com vida. Alguns já tinham morrido, mas não todos. Então, essas testemunhas oculares do Cristo ressurreto ainda tinham alguns.